Oi, eu sou a Victoria Paz e nós estamos no podcast da Porto Alegre Oficial. Hoje nós estamos no estúdio da SZ Working, que fica na Rua dos Andradas, número 860, no Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui você pode planejar o seu evento, fazer reuniões ou até tomar um café, que esse que eu tô tomando do Z Café. E, gente, é bom, hein? Pra falar pra vocês que não tem coisa melhor que um cafezinho e fazer agora, que nem a gente tá fazendo. Uma conversa, né? E hoje o assunto é para falar, é para dar sequência, né, a um papo que a gente já está tratando, que é sobre a parceria público-privada da usina do gasômetro, um dos pontos mais característicos e mais icônicos aqui da capital. No episódio anterior, nós ouvimos o secretário Giuseppe, que ele explicou os argumentos e, enfim, né, ser a favor dessa concessão. Agora, nós recebemos o deputado estadual Matheus Gomes, que faz parte do PSOL e da bancada negra do Rio Grande do Sul. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer muito aí ao convite, poder estar dialogando contigo, Vitória. Um tema importante, estar conectado com toda uma ideia de projeto, né? Não só para a Orla, mas para o Centro Histórico, para a cidade de Porto Alegre como um todo. Então é uma satisfação poder debater com vocês. Deputado, o senhor está sempre presente nos debates sobre espaços públicos de Porto Alegre e é bastante ativo nas redes sociais justamente sobre esse assunto. Então, eu acredito que a gente possa usar esse espaço como debate para saber mais, né? Porque agora essa parceria público-privada pretende não privatizar, mas, né, fechar, assim, fazer essa parceria. Então, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Olha, na minha opinião, esse é o primeiro tema que eu já quero trazer aqui para a gente discutir, né? Porque eu considero que é sim uma privatização. É uma forma de privatizar um patrimônio público, né? Concessão, muitos gostam de chamar de parceria, mas na verdade é a entrega para o setor privado de algo que poderia ser executado pelo poder público e está a serviço da população de maneira mais democrática. Porque nesse sistema que a Prefeitura de Porto Alegre tem feito nos últimos anos, o privado acaba levando o lucro e o público leva o prejuízo. É isso que está ocorrendo na Orla do Guaíba nesse momento, onde nós temos ali vários erros que foram identificados já por parte da GAN3, a empresa que tem a concessão do trecho 1 da Orla, justamente ali onde fica a usina do gasômetro. Eles não cumpriram obrigações contratuais de fazer um seguro contra enchentes, e aí a Prefeitura de Porto Alegre, em vez de cobrar a empresa os custos da reforma, está tirando 12 milhões dos cofres públicos, dinheiro que poderia estar servindo para diminuir as filas da saúde, para qualificar a educação infantil, as creches, para melhorar a urbanização na periferia de Porto Alegre, está indo para tapar o erro de uma empresa que levou os lucros da privatização, da exploração daquele espaço, e aí quando erra, quando descumpre o contrato, tem uma ajudinha por parte da prefeitura. Então é esse o modelo que a gente tem criticado na cidade nos últimos anos, de concessões, parcerias que na verdade são privatizações, porque as empresas que administram, as grandes empresas, né? Não estou falando daquele pequeno proprietário empreendedor da cidade de Porto Alegre que vai lá e coloca um negócio dentro desse sistema para explorar uma banquinha e tal. Não é dessa turma que eu tô falando, são trabalhadores, né? Esse pessoal tá ali fazendo o seu trabalho, prestando um serviço importante para a cidade. Mas as grandes empresas que administram, elas impõem um sistema que acaba sendo injusto para nós que pagamos impostos, né, para a população de Porto Alegre como um todo, porque a gente leva só o prejuízo. Então, não vejo com bons olhos a possibilidade disso vir a acontecer na usina do gasômetro, que é um patrimônio público. É importante a população de Porto Alegre saber disso. Ela é uma parceria do governo federal, que desde a década de 80 cedeu aquele patrimônio para a Prefeitura de Porto Alegre poder fazer a utilização como um bem público. Eu nasci em 1991 e ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, fui muitas vezes na usina do gasômetro para assistir peças de teatro, espetáculos musicais, palestras, uma infinidade de coisas que aconteciam ali com a gestão pública. A cultura de Porto Alegre tinha uma vida muito pulsante, e isso é a demonstração de que é possível que aquele espaço volte a cumprir esse papel. Mas aí a prefeitura tem que querer investir na cultura, que é algo que aqui na cidade de Porto Alegre a gente não tem visto. É uma postura diferente da que o governo federal tem tido, por exemplo, com o investimento cultural, que eu valorizo bastante. Desde a pandemia,
subiu o grau de investimento do governo federal na cultura, porque tinha que apoiar os artistas, tinha que fazer esse setor da economia também continuar girando, e isso se manteve e está sendo uma política muito bem avaliada, né? Eu falo da Lei Paulo Gustavo, né? Falo da Lei Aldir Blanc, estão incentivando as atividades culturais. Tem muita coisa ainda para melhorar? Com certeza. Agora é a demonstração de que dá para fazer. A Prefeitura de Porto Alegre não tem essa postura, infelizmente. Então quer colocar um espaço cultural como a usina, que poderia gerar mais recursos ainda para o município, na mão de um ente privado aí. Isso eu não acho que é bom para a cidade, não é bom para a usina, não é democrático também para o conjunto da população. O senhor fala muito sobre essa questão cultural, né? Então, como que o senhor enxerga, assim, essa função cultural e simbólica, né, desse espaço de Porto Alegre? Porque a usina é um dos pontos mais simbólicos daqui, né? Exatamente, eu acho que ela tem que ser um espaço aberto para o conjunto da população, que proporcione atividades que realmente representem a diversidade cultural da cidade de Porto Alegre. Então nós temos que ter ali, na minha opinião, o carnaval das escolas de samba, podendo utilizar aquele espaço, o hip hop, o tradicionalismo, a turma que faz rock, quem tá nas artes cênicas aí, desde do teatro de rua, a dança, a tudo que é manifestação cultural, exposição, a arte tem que poder se expressar ali de uma maneira plural e diversa, como ela realmente existe na nossa cidade. E as privatizações, elas, em geral, têm esse caráter também. Restringe para os setores que o poder econômico ou os grupos empresariais que fazem as privatizações têm mais familiaridade. Então, em geral, a cultura periférica, a cultura negra, muitas vezes é excluída desses espaços. Isso é o que tem acontecido, infelizmente. Então eu acho que o modelo ele deveria respeitar a diversidade cultural da nossa cidade, e isso quem tem melhores condições de fazer é o poder público, se estiver disposto a construir uma capacidade técnica, né, de realmente fazer com que o espaço ele seja efetivo para a cidade, seja ágil, né, não seja um ambiente burocrático, porque arte e cultura não combina, né, com burocracia, muito pelo contrário, tem que ter agilidade, tem que ter condições de acolher também o público com qualidade. E a usina já foi esse ambiente. Então eu acho que ela tem que voltar a ser. Na verdade, esse é o desafio. Voltar a ser um espaço aberto à cultura e à pluralidade que existe na cidade de Porto Alegre, mas com uma gestão pública, né? E é importante a gente também trabalhar nesse tema outros aspectos, né? Como a situação de... É um absurdo, na verdade, que tem ocorrido nos últimos anos com a própria reforma da usina. Né? É uma reforma que ela está custando hoje mais de 100% do que a prefeitura previu quando começou ela. Isso é um absurdo. Ninguém faz uma obra dentro de casa e gasta aquilo que planejou. Né? Isso a gente sempre sabe, né? Tu tem algum probleminha, tu vai gastar um pouco a mais. Agora, mais de 100% do que o valor previsto inicialmente, é isso que está acontecendo numa obra que está custando aí quase 26 milhões de reais para a cidade de Porto Alegre. Aí o nosso dinheiro é investido lá, todo mundo que paga imposto na cidade de Porto Alegre tem alguma contribuição na reforma da usina do gasômetro, mesmo que nem soubesse que ela estivesse acontecendo, e esse recurso que foi ali investido vai diretamente passar para a mão do privado, né? E aí, como é que fica a população da nossa cidade? Então, a reforma da usina nos últimos anos ela precisa ser questionada também. Eu hoje estou na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, sigo acompanhando a política municipal, exercendo o meu papel de fiscalização. Agora, quando era vereador, a gente também acompanhou esse tema. Tentou até fazer uma CPI para investigar a reforma da usina do gasômetro, porque estava com muitos indícios de superfaturamento, eram atrasos que a prefeitura não conseguia explicar. E agora é mais estranho ainda, que depois de uma reforma que foi mal feita, porque deu mais de 100% do que o gasto previsto inicialmente, não teve transparência, teve uma série de investigações dessa reforma, eles já estão passando direto para a iniciativa privada num valor inicial ali que é 3 vezes menos do que o dinheiro que a prefeitura colocou na reforma. Então, mais uma vez se repete esse modelo. O recurso da população, né? O dinheiro público, ele é investido e aí setores do mercado, né, que representam aí grandes grupos econômicos levam todo o lucro e a cidade fica no prejuízo. Eu acho que isso não é correto com Porto Alegre. Deputado, o senhor comentou que alguns públicos poderão não ser contemplados por esse novo
por essa nova iniciativa, esse novo projeto. Só que a prefeitura diz ali no edital que terão áreas de espaços culturais, áreas de lazer, acesso gratuito às áreas comuns, mais de 100 datas de comemoração, enfim, que as pessoas podem participar. Então, por que o senhor acredita que esse público não poderá ser contemplado? Porque tem concessões que foram realizadas já e isso não está acontecendo. Vou dar um exemplo, tá? Concessão do Araújo Viana. Respeito e admiro muito o trabalho da opinião produtora. Gabriel, tem vários profissionais ali de altíssima qualidade que são fundamentais para o setor de eventos na cidade de Porto Alegre, fazem o seu trabalho. Agora, as datas que estão reservadas para a prefeitura ceder a diversos grupos culturais da cidade de Porto Alegre para usarem ali o Araújo Viana, elas não saem do papel. É uma burocracia, é uma dificuldade para tu conseguir uma data para fazer um evento público no Araújo Viana. Eu sei porque acompanhei a tentativa do AfroSul do Modê, uma entidade negra cultural da cidade de Porto Alegre, com mais de 50 anos, que queria fazer o seu espetáculo de dança num espaço público como o Araújo Viana, e a prefeitura colocou inúmeros empecilhos para que isso acontecesse. Então, nesse momento, hoje, já não é assim que ocorre, né? E aí é problema da prefeitura. Eu repito porque conheço o trabalho da opinião produtora hoje à frente do Araújo Viana. Eles estão ali, fazem os eventos deles, né? Cumprem o que está no contrato. Agora, a prefeitura não ajuda a ceder o espaço para que diversos grupos culturais da nossa cidade possam utilizar e fazer os seus eventos. Então, falta vontade da prefeitura para que a cultura da nossa cidade realmente seja um ambiente de pluralidade e de diversidade, seja um ambiente democrático. É isso que a gente enxerga hoje já. Então, não tenho dúvida que vai ter problema na usina do gasômetro, porque nós já estamos tendo vários problemas na ordem. Falei aqui das reformas da usina do gasômetro que estão acontecendo com um grau de atraso gigantesco, né, com um valor muito acima do que era projetado inicialmente, com investigações sobre falta de transparência no uso dos recursos públicos. Falei do trecho 1 da Orla também, que é um espaço cultural, né? É um ambiente de lazer, de confraternização da cidade de Porto Alegre, mas que também promove a cultura e que a gente tem problemas ali na execução dos contratos. Então eu vejo muita incompetência por parte do prefeito Sebastião Melo e da sua equipe como um todo na garantia de que aquilo que eles colocam ali nos contratos realmente seja cumprido. E muitas tentativas, às vezes, de passar a mão e acobertar os erros das empresas que estão ali e não cumprem com o que devem fazer, certo? A gente não é contra o setor privado, muito pelo contrário. A gente tem diálogo e quer que ele funcione, quer que ele cumpra o seu papel na economia da cidade de Porto Alegre. Agora, a prefeitura tem uma forma de lidar que é diferente, porque ela acoberta erros, prejudica a cidade de Porto Alegre, a população, né, que está ali, quer ver os seus recursos bem utilizados. Então, eu não tenho dúvida que o que está no papel ali com relação à usina do gasômetro e seu uso vai ser bem diferente do que acontece na prática, porque é assim já em outros espaços. Então, essa parceria público-privada o senhor acredita que não vai ser viável na prática? Porque veja só, o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite também, né, vários gestores que se alinham a um programa que a gente classifica como neoliberal, né, do ponto de vista econômico, que quer passar tudo para o setor privado, eles fazem isso e, ao mesmo tempo, enfraquecem o setor público. Então, veja só o caso da privatização da CE. Virou CE Equatorial. Aí é um serviço estratégico para milhões de gaúchos, né, fornecimento de energia elétrica. O governo passa para o privado e, ao mesmo tempo, desorganiza a agência que deve fazer a regulação e a fiscalização do serviço. Então, ele fortaleceu o setor privado e enfraqueceu o público. O que está acontecendo? A gente está vendo os índices de qualidade do fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul despencarem. Agora falta luz com qualquer chuvinha. Está muito pior para tu entrar em contato com a empresa, para tu pedir para religarem energia. A prestação do serviço piorou, porque diminuiu a fiscalização do poder público, diminuiu a proximidade da empresa com a própria população. Chegou ao cúmulo de um temporal devastar a cidade de Porto Alegre e milhões de pessoas ficarem sem energia na região metropolitana e os prefeitos ficarem falando, a gente não consegue ligar para a CE Equatorial, não conseguimos contato com eles. Pô, mas são prefeito. E aí? Se o prefeito não consegue, o que salva para a população? Então, essa estratégia, ela tá errada em todos os aspectos.
né? Porque tu desorganiza a capacidade do público agir. Né? É um fortalecimento do setor privado em detrimento do setor público. Não acompanha na mesma dinâmica. Né? Então, é um problema já que está anunciado. Você vê, tem servidores hoje na cidade de Porto Alegre que estão trabalhando na cultura, mas com pouquíssima estrutura, com poucas condições de fazer um trabalho avançar nos mais diferentes aspectos. Então, se tu não fortalece o público e só fica passando responsabilidades para o privado, bom, a tendência é que a qualidade do serviço que é prestado à população, ela diminua, porque perde poder de fiscalização, de incidência, né, para que aquilo realmente se realize, né? Uhum. Pois é, deputado, porque esse edital, ele prevê que essa empresa, ela tem a liberdade de realizar eventos, oficinas, cursos e até abrir restaurantes, lojas, né, dentro do prédio da usina. E então, na tua visão, o senhor acredita que isso é uma forma de democratizar esse uso do espaço ou acredita que pode levar a uma certa elitização? Eu acho que o poder público teria totais condições de fazer diretamente essa gestão e transformar isso em algo positivo, lucrativo para os cofres públicos municipais. Não precisava passar para uma outra empresa. Uhum. E isso é uma concepção, né? Não só para a cultura, mas para todos os serviços na nossa cidade. Hoje, a gente praticamente não tem estrutura de saúde pública em Porto Alegre, porque foi tudo terceirizado, passado a grupos privados. A qualidade do atendimento em saúde está melhorando na nossa cidade? Infelizmente, não. É o que a gente verifica no transporte também. Foi privatizada a Carris. Hoje, 100% das empresas que operam o transporte na cidade de Porto Alegre são privadas. A qualidade está melhor? Não está. Educação é um caso também. O número de escolas que não são públicas na educação infantil na cidade de Porto Alegre, ela é muito maior do que das escolas públicas. E nessas escolas a gente tem muito mais dificuldade de alcançar índices de qualidade, né, que sejam satisfatórios para a cidade de Porto Alegre. Então, nós não estamos diante de uma situação nos últimos anos que possa fazer alguém afirmar que privatização é sinônimo de qualidade da prestação do serviço. Isso aí é uma ideologia, é uma falsa ideia que foi criada e muito trabalhada no debate público, mas que não está correspondendo à realidade dos serviços prestados, porque a população não está vendo isso no seu dia a dia. Então eu acho que o setor público ele precisa sim se fortalecer, ele precisa ampliar essa capacidade de oferecer qualidade no serviço para a cidade de Porto Alegre. E a cultura é um dos espaços em que isso realmente precisa ocorrer. Senão, sim, a gente tem risco de elitização. Tem espaços da Orla que tem já uma característica elitizada, né? O Cais Embarcadeiro, por exemplo, que é um espaço público, que foi cedido à iniciativa privada. Até uns meses atrás, as pessoas não podiam entrar no Cais Embarcadeiro com o seu próprio lanche, né, levando uma bebida, por exemplo, para sentar ali e usufruir com essa família. E isso era um espaço público. Aí teve que ter uma ação na justiça para permitir que isso acontecesse. Por que isso? Uhum. Se o cais ele é um bem público, que teve ali aquela parte ali concedida, então já tem muitos problemas. Eu acho que quem quer ter uma visão se é bom ou não entregar a usina do gasômetro para a iniciativa privada, olhe para o que já está acontecendo nos espaços que foram entregues pela prefeitura. A gente tem inúmeros problemas, né? Então, para mim, essa é a questão principal nesse momento, né? A capacidade do poder público se responsabilizar de fato pelos serviços. Porque aí é muito fácil, tu entrega a responsabilidade para outro e, bom, em tese tem que fazer a gestão do contrato, mas nem a gestão eles estão fazendo. Nem isso eles fazem com qualidade, porque se fizessem, não tinham permitido que a GAN3, que administra ali o trecho 1 da Orla, chegasse na pior enchente da nossa cidade sem o seguro, dando um prejuízo de milhões aos cofres públicos. Uhum. Não fiscalizaram o contrato. Então, nem isso a prefeitura entrega com qualidade. Aí, acho que não tem condições mesmo de vir defender, dizer que esse modelo aí é o melhor para a cidade de Porto Alegre. Não falta elementos, falta provas de que é assim mesmo. Uhum. Então, quais que seriam esses pontos que o senhor acredita que mereça mais atenção nesse processo de concessão? Olha, na usina do gasômetro, especificamente, eu acho que não há necessidade de conceder. Uhum. Primeiro que ela é um patrimônio ligado ao governo federal, precisa da autorização do governo federal, inclusive, para ser concedida. Uhum. Né? A gente está trabalhando junto ao governo federal para que eles digam não
a concessão da usina do gasômetro e que a gente possa, a partir daí, criar um plano público, se a prefeitura não quiser, com recurso do próprio governo federal, inclusive, para transformar aquele espaço ali novamente numa referência cultural aberta para toda a cidade de Porto Alegre. Acho que o poder público pode gerir muito bem, já geriu, né, a usina do gasômetro como uma referência na cultura, não só no Rio Grande do Sul, mas a nível nacional. Então não vejo necessidade, né, de ter algum tipo de privatização daquele espaço. Nos outros, eu acho que a prefeitura ela comete um erro gravíssimo quando concede para a iniciativa privada e enfraquece a capacidade do público de fiscalizar, de regular os serviços. Então eu acho que a gente precisa sim ter uma estrutura pública com força suficiente para poder regular a qualidade desse serviço. A gente não está falando de asfixiar o setor privado, não é isso. É garantir à população que o direito que ela tem como obrigatoriedade, está lá na Constituição, por exemplo, transporte, saúde, educação, ele realmente seja efetivado. E isso, infelizmente, não acontece, né? Então, eu vejo que essas são as questões principais hoje nessa dinâmica de concessões que está muito banalizada, acho que está desregulada, na verdade, na nossa cidade e está prejudicando a população, né? Porque aí a qualidade do serviço abaixa e quem sofre é o povo, né? Quem não tem alternativa de ir lá e pagar por um serviço de saúde ou de educação que esteja no nível, né, que a gente realmente necessita. Então, a periferia, a população mais pobre acaba sofrendo com isso. Pois é, inclusive a região do gasômetro, ela foi atingida pela cheia também, né, pela enchente, e esse edital, ele não contempla tanto, assim, essa questão em si. O senhor acha que ele poderia ser contemplado, porque o senhor criticou bastante esse sistema, o sistema de proteção contra a cheia nas suas redes sociais? Não só critiquei, mas coordenei junto com a equipe do nosso mandato um trabalho de pesquisa, né, que demonstrou que a Prefeitura de Porto Alegre sabia das deficiências do sistema de proteção contra cheias. A Prefeitura de Porto Alegre foi avisada por engenheiros, por técnicos do DEMAI, que é o órgão responsável por fazer a manutenção e as melhorias no sistema de proteção contra cheias, e não atendeu a esses chamados, né? Então, as comportas, os problemas que a gente tinha nas casas de bomba, no mínimo desde 2018, nós já tínhamos pedidos e processos que estavam tramitando internamente para que fossem feitos reparos, feitas as melhorias que eram necessárias ali para a população da nossa cidade. Então, tudo isso eu apresentei para o Ministério Público, deu início a uma ação, né, para responsabilizar a Prefeitura de Porto Alegre. Na primeira instância, o Ministério Público negou, a gente recorreu agora, inclusive, faz 2 semanas aí que eu entreguei o recurso para que o Ministério Público realmente analise os fatos e veja como, de fato, não só o prefeito Sebastião Melo, mas lá o Nelson Marquesan, que governava a cidade em 2018, sabiam da existência dos problemas. E se não chegou no gabinete deles, isso é um problema ainda maior, porque aí demonstra uma falha no procedimento interno das gestões municipais, né, em que informações de alta periculosidade para nossa cidade não foram informadas para os chefes maiores, né? Então, tem responsabilidade sim por parte da prefeitura, e ali nesse trecho 1 da orla e na própria usina do gasômetro é uma das áreas mais sensíveis, né? Que já está comprovado. O trecho 1, naquela parte que a gente tem ali os bares, né? Toda a reforma que foi feita nos últimos anos, ele está até agora sem o funcionamento pleno, né? Porque não foi feitas as reformas e os bares que estavam ali funcionando não voltaram ainda. E a parte da usina do gasômetro, ela também é altamente exposta, né? Então, para fazer um contrato de concessão, isso precisa ser levado em conta. Porque senão, mais uma vez, vai se repetir aquela lógica. Vai ter uma empresa ali que vai estar operando a usina do gasômetro, né? E vai estar tirando os benefícios dessa operação. E quando a gente tiver um evento climático extremo, que danifique o espaço, que, infelizmente, né, aconteça algum tipo de alagamento, de situação que a gente não deseja, mas pelas mudanças climáticas sabemos que pode vir a acontecer, o prejuízo vai ser exclusivamente do setor público de novo. E quando eu falo prejuízo do setor público, eu estou me referindo ao dinheiro da população de Porto Alegre. Não é algo abstrato, muito pelo contrário. É o recurso que cada cidadão que mora na cidade vai lá e gera para os cofres públicos diariamente. Então isso não pode acontecer, tem que ser levado em conta sim
a qualificação do sistema de proteção contra as cheias agora como prioridade número 1 da cidade de Porto Alegre e como um critério para qualquer tipo de relação com o setor privado, independente se vai se conceder a áreas ou não, né? Porque num espaço público como esse, eu não estou entre aqueles que acham que não vai poder ter uma atividade privada ali, por exemplo, de venda de bebidas, né, da área gastronômica. Não é disso que a gente está falando, né? A questão é a concessão do espaço como um todo, que é o que a prefeitura faz. Ela entrega todo o espaço para o setor privado, né? E, consequentemente, as atividades econômicas que são feitas ali dentro, né? Então, não pode fazer esse tipo de negociação sem levar em conta a proteção contra as cheias. Senão é prejuízo na certa para a cidade de Porto Alegre. Então, esse tipo de contrato, o senhor acredita que deveria incluir compromissos mais claros em relação à infraestrutura, resiliência climática também, né? Com certeza. Não tem como, a gente está falando da orla. É o lugar mais sensível. Olha o que aconteceu na situação do trecho 1. O contrato que a prefeitura fez com a GAN3, a empresa que é a concessionária daquele espaço, ele tinha como obrigatoriedade a existência de seguro contra enchentes. Sim. Está lá no contrato. E a GAN3 já está operando há anos aquele espaço. E a prefeitura nunca teve a capacidade técnica de verificar se a empresa tinha ou não feito o seguro contra enchente. Precisou a equipe do nosso mandato ir lá fazer uma pesquisa, né, cumprir o nosso trabalho de parlamentar, fiscalizar o patrimônio público, né, que foi concedido para a iniciativa privada, para descobrir que os caras não fizeram o básico, que era tão seguro contra enchentes. E aí qual o prejuízo hoje? Obras que estão estimadas em até 12 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, não há qualquer possibilidade de olhar para a orla e para todo tipo de atividade que acontece ali sem levar em conta a questão climática. É burrice. Agora a gente viveu, há pouco mais de um mês, a possibilidade daquele espaço ali estar inundado novamente. Aí nós ia ter outro prejuízo. Então não tem condições. Acho que há uma negligência com o patrimônio público e também com a questão climática. Não adianta vir com o papo de que choveu muito, eu não tinha o que fazer. Prefeito, governador, presidente que use esse argumento não está preparado para governar um território numa situação de emergência climática como a gente vive hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. É isso que está acontecendo. Ninguém pode dizer que não sabia, que não foi avisado. Os cientistas estão falando há cerca de 20 anos que problemas vão se intensificar, que o Rio Grande do Sul vai ter mais chuvas concentradas, mais estiagens também. A crise climática é contraditória. Ondas de calor cada vez mais intensas, ondas de frio. Então, se a gente não prepara a estrutura do poder público para lidar com isso e proteger a população, a gente está sendo negligente. E é isso que está acontecendo, na minha opinião, em várias áreas. Olha o caso das escolas. Eu estudei escola pública, né? Muita gente que está vendo a nossa entrevista aqui também vai se identificar, sabe que os problemas das escolas públicas vêm de muitos anos. Agora, tu tem que fechar a escola, porque ela não tem uma estrutura de climatização adequada, né, para que o estudante esteja numa onda de calor ou numa onda de frio, é um absurdo. Precisa preparar o ambiente escolar para ele ser acolhedor à população. Então, a crise climática coloca esse tipo de desafio em tudo que é área. E os governos têm que abraçar a ideia para poder realmente ser efetivos, né, numa situação que vai se agravar cada vez mais. Sim, até porque essa concessão é de 20 anos, né? Então, essa parceria público-privada ela vai ficar por 20 anos, enquanto isso, né, nesse tempo. Então, o senhor acredita que nesses 20 anos esse sistema contra a cheia deverá ser repensado? Com certeza, tem que ser fortalecido. Tem que ser, primeiro, reorganizado a partir da tragédia que a gente viveu em 2024. Né? Nós tínhamos um sistema de proteção contra as cheias na nossa cidade no ano passado, que não funcionou por conta da negligência da Prefeitura de Porto Alegre. Não adianta dizer, mas lá em 1941 tinha acontecido uma tragédia também. Sim, mas lá não tinha sistema de proteção contra cheias. Agora tinha. E aí a gente encontrou um sistema que comportas não funcionavam, porque não tinha manutenção. Casas de bomba estavam com problemas históricos, né, e não foram resolvidos a tempo. Áreas dos diques, por exemplo, não tinham a manutenção adequada, não foram feitas obras de melhoria, e o dique vai lá, extravasa, a população tem que sair do Sarandi às pressas, desesperada. Essa é a diferença.
né? Tinha um sistema que não funcionou por conta de negligência e falta de cuidado, porque governos achavam que nunca ia acontecer um problema desse tipo. Bom, mas estão desconectados do debate global. Não estão vendo os alertas aí que são dados por cientistas do mundo inteiro sobre a situação de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, especificamente. Então, tem altas chances da gente viver eventos extremos de maneira muito mais frequente aí, ano após ano. Então, é óbvio, vai conceder algo por 20 anos e não leva em conta isso, já está colocando uma concessão aí fadada ao fracasso, né, e ao prejuízo ao setor público, né, que é o responsável, em última instância, por esse tipo de espaço, né? Então, tem que rever isso com certeza, né? Pois é, outro ponto também que surgiu nas redes sociais, nesse debate da PPP, foi que o prédio da usina do gasômetro, ele pertence a uma outra empresa, que ele foi cedido provisoriamente à prefeitura desde os anos da década ali de 80. Sim. Então, essa questão do repasse está sendo muito comentada nas redes sociais. Não sei se o senhor chegou a Claro. dar uma olhada. Qual que seria a sua opinião? Porque as pessoas estão falando como é que vai ser repassado se já está no nome de outra empresa? Na verdade, está no nome do governo federal. Isso, aham. Porque era de uma empresa de energia, passou para o governo federal e ele é o proprietário daquele espaço. Sim. Cedeu para a Prefeitura de Porto Alegre fazer um uso público da usina do gasômetro enquanto equipamento cultural. Né? Então, quem vai dar a última palavra, na verdade, não é o Melo. Né? O Melo ele tem uma gana por privatização que ele entregou tudo para o setor privado na nossa cidade. Entregou a saúde, transporte, educação cada vez mais privatizada, os equipamentos públicos, né, como praças, parques, ele queria privatizar a Redenção, ele queria privatizar tudo. Até o que não é dele, ele quer privatizar. Que é o caso da usina do gasômetro. Só que ali é mais bizarro ainda, porque ele usou recursos da população. Para fazer a reforma, nós estamos aí com quase 26 milhões de reais de dinheiro público. E aí, depois ele vai lá e entrega, né, para o setor privado usar como bem entender. Né? Porque, tem edital, tem contrato, sim, mas eles não fiscalizam. Eles não fazem cumprir os contratos. Eles são desleixados com isso, são incompetentes. Eu acho que essa é a característica do secretariado da prefeitura, né? Por isso que a gente tem que ser contra não só a privatização da usina do gasômetro, mas também do DEMAI, que eles estão querendo entregar agora, né? Justamente o órgão que faz a proteção contra as cheias, né? Que tem cuidado do abastecimento de água, do saneamento básico na nossa cidade. É óbvio que tem que melhorar, né? Tem espaço para fazer isso já com a estrutura que ele tem, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que não sabe dessa informação que eu vou dar agora, mas acho que ela é bem importante. O DEMAI tinha dinheiro em caixa para fazer as melhorias no sistema de proteção contra cheias. Mais de 400 milhões. Não foi utilizado por uma decisão política da própria gestão municipal, de deixar aquele dinheiro ali parado porque queria privatizar o DEMAI. Queria ver o serviço ser piorado, precarizado, para a população ficar com raiva e dizer, agora entrega. Isso aí é o que a gente percebe, né, na nossa percepção como morador de Porto Alegre, porque o serviço piorou, mas não só. O Tribunal de Contas do Estado tem um estudo que mostra isso, dizendo que houve um desinvestimento. Então, tu poderia fazer, através da estrutura pública, aquilo ali funcionar. Mas, mais uma vez, aquela ideologia de que tem que entregar para o privado. Mas por quê? Não estamos vendo melhora na qualidade do serviço. Então, assim, tem que ter muito cuidado assim, com essa ideia. Quer discutir privatização? Bom, olha para a realidade dos serviços que já foram entregues e vamos ver o que está funcionando e o que não está. Né? E vamos olhar também para o que está por detrás disso, né? Que são grupos econômicos que acabam lucrando em cima de coisas que deveriam gerar recursos para a melhoria de outros serviços. Né? Porque quando a gente fala, eu quero defender um patrimônio público, né? Não é porque a gente também tem uma ideologia de que é só o público, não, é porque aquele é um setor estratégico que precisa estar sobre gestão do poder público, que precisa estar próxima da população, inclusive, e que, se bem gerido, pode ter uma lucratividade não só para funcionar bem, mas para gerar recursos para outros setores que estão mais atrás melhorarem. Então, o DEMAI é uma empresa superavitária. Vou pegar esse exemplo do DEMAI de novo. Né? Isso vários estudos já mostram. O que significa ser superavitário? Ela gera mais receita do que despesa. Então, pode qualificar o DEMAI. E se a gestão ela for com uma qualidade técnica, né, de excelência,
tu gera recurso não só para qualificar esse setor, mas ajuda a melhorar as contas públicas como um todo. Então vai sobrar mais dinheiro também para educação, para saúde, para qualificação da infraestrutura. É nisso que a gente acredita, nessa relação direta aí que tem os setores estratégicos que devem ser administrados pelo setor público com o bem-estar do conjunto dos serviços aí que são importantes para a nossa comunidade, né? Então não é uma questão assim de preferência, no caso, é de acreditar numa ideia que as coisas têm que melhorar para todo mundo, não só para alguns, que é o que acontece. Porque a lucratividade das empresas que agora privatizaram aí a Corsã, por exemplo, a Egea, né, ou a própria Equatorial, é bilionária. Eles nunca deixam de ganhar. Mas a qualidade do serviço que está sendo prestado para a população, e aí? Né? Piorou. Então, essa correlação nós precisamos prestar atenção também. Né? Senão, infelizmente, a gente acaba saindo prejudicado. A prefeitura, inclusive, ela nos afirmou que vai ser rígida em relação a ver se essa empresa está realmente seguindo tudo aquilo que eles pediram, todos aqueles protocolos. Mas o senhor acredita que não vai ser assim na prática? É que já não é, né? Eles são ruins de fiscalização. A gente vê isso. Se eles fossem bons, não tinham deixado o trecho 1 ficar anos ali funcionando sem seguro contra enchente. Se eles fossem bons, os acordos que eles fazem com equipamentos culturais, teatros, auditórios, em que está ali sempre que tem que ter datas que vão ser utilizadas pelo público e que tem que ser viabilizada pela prefeitura, isso estaria realmente acontecendo. Não está. Se eles fossem bons, eles fiscalizavam a concessão do transporte público, que desde 2015 diz que a maior parte da frota ela tem que ter o ar-condicionado, que tem que ter vários critérios de qualidade que não são levados em conta pelas empresas. Se eles fossem bons, os setores privatizados da saúde, que hoje aí, Unidade Básica de Saúde, UPA, tá tudo entregue para o setor privado, estaria funcionando com qualidade. E não tá. As filas estão cada vez maiores. Tem muito desrespeito às pessoas que têm que ser atendidas nas unidades de saúde de Porto Alegre. Eu mesmo esse dia precisei de um atendimento numa unidade de saúde na Zona Norte, fui desrespeitado. Né? Fui ali passando mal, inclusive maltratado por um funcionário. Óbvio que não são todos que são assim. Conheço inúmeros que prestam um serviço de muita qualidade, mas que estão ali sufocados por um sistema de trabalho cada vez mais precário, cada vez mais violento, que foi imposto pela privatização da prefeitura. Então, se eles fossem bons na fiscalização, na gestão de contratos, todos esses setores que estão privatizados aí, hoje estariam funcionando com qualidade. E não é essa a realidade, muito pelo contrário. Então, eles são bons de ideologia, são bons de favorecer muitas vezes os aliados deles mesmo. Né? Porque tem muito isso também. Né? A gente vê aí no caso da construção civil. A prefeitura corre para liberar um monte de obra aí, de grandes empreiteiras, né? De multinacionais, inclusive, que depois a gente vai olhar lá, muitos empresários ligados a essas empresas estão financiando vereadores, estão financiando deputados, estão financiando até campanha de prefeito. Então tem muito interesse. Tem muita questão que acontece aí nesse meio de, tem que privatizar. Bom, tem que privatizar por quê? Porque tal setor é mais eficiente. Tá, me comprova isso na realidade. Não consegue comprovar. Aí depois a gente descobre ali que são tudo aliado. Aí é complicado, né? Então, o senhor acha que é mais uma questão partidária, é um debate partidário? Exato, porque esses setores aí que defendem a privatização como saída são ligados a partidos que sempre tiveram um vínculo orgânico com as elites econômicas e empresariais. Né? Quando a gente está falando da construção civil, por exemplo, não é daquele cara que tem uma empreiteira ali, né, que está fazendo um serviço no bairro, ou que tem uma pequena empresa, né, que está trabalhando, está batalhando para crescer no setor. São daqueles monopólios, daquelas grandes empresas que a gente vê placa por tudo que é lado na cidade de Porto Alegre, que tem algumas aí, né? Esses setores aí, eles historicamente sempre financiaram os partidos. Por que tem financiamento público de eleição, de campanha hoje no Brasil? Porque até 2016 era liberado que empresas financiassem eleições. E quais as que mais financiavam? As da construção civil. Escândalo de corrupção que pegava quase tudo que era partido. O meu
felizmente, nunca teve envolvido em nenhum escândalo desse tipo. O pessoal, vocês não vão encontrar em nenhuma lista aí de corrupção, de vínculo com essas grandes empresas. Agora, os outros, tudo envolvido. Então, é esse vínculo, sabe, histórico do Brasil entre as grandes elites econômicas e os partidos políticos que estão no poder, que gera a corrupção e impulsiona essa ideologia de que tem que privatizar tudo, para entregar para que eles mesmos fiquem ali lucrando e sempre mantendo o poder entre eles. Porque o serviço que tem que ser prestado para a população, ele não dá nenhum salto de qualidade, bem pelo contrário. Se desse, eu mudaria de opinião. Mas não dá. Então, assim, não tenho o que dizer, eu preciso de fatos ali para comprovar meus argumentos, né? E, infelizmente, eu tenho os fatos nos serviços que foram privatizados no último período. Uhum. Então, como que a população pode ser ativamente, né, ser ativa nessa experiência? Porque o edital, ele prevê metas de desempenho e pesquisas de satisfação para saber se as pessoas estão gostando, como é que está funcionando, se tá legal essa parceria. Então, deputado, como que o senhor acredita que as pessoas podem ser ativas nesse processo? Como que a população pode falar, né? Como pode acompanhar e cobrar? Primeiro, no caso da usina do gasômetro, eu acho que o que é correto para a população de Porto Alegre nesse momento é dizer não à concessão, não à privatização. Né? Pressionar o governo federal, que é o proprietário da usina, a não ceder ao prefeito Sebastião Melo, manter a usina como um equipamento público e fazer com que ela volte a ser um espaço de referência cultural para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Eu acho que é um equipamento reformado com o dinheiro da população de Porto Alegre. Mais de 25 milhões de reais do nosso dinheiro foi ali investido. Então, o certo é que agora ela possa servir plenamente à nossa comunidade. E que tenha espaços ali que realmente promovam a cultura, a arte, sejam ambientes de lazer, né, de contemplação da paisagem do Guaíba, em que as escolas públicas possam ali frequentar, ter programas, né, que levem a juventude das comunidades para a Orla do Guaíba, para conhecer a nossa cidade, a diversidade natural, a sua história. Acho que o certo para a população de Porto Alegre, nesse primeiro momento, é dizer não à privatização da usina, certo? Se a gente for derrotado nessa luta aí, a população de Porto Alegre tem que fazer o seu papel de fiscalizar. Acho que todos os serviços que foram entregues à iniciativa privada no último período, eles precisam de uma participação ativa da população na fiscalização. Por quê? Tragicamente, a prefeitura não faz esse papel. Protege as empresas com as quais eles vão lá e assinam os contratos. Tu não vê o prefeito Sebastião Melo peitando uma empresa. Ele entrega o serviço da cidade para todo mundo. Agora tu não vê ele peitando ninguém para cobrar que o serviço realmente seja prestado. A CE Equatorial ele cobra, porque foi privatizada pelo governo estadual. Mas ele tenta esconder que quando ele era deputado estadual, ele votou a favor da privatização da CE Equatorial. Mas ele adora bater na CE, né? Porque tá num outro nível, né? É do governo estadual. Mas as privatizações que ele faz, tu não vê ele cobrar. Ele é omisso, é negligente e coloca a gente nos secretariados que não tem competência técnica para garantir a qualidade do serviço para a população. Então a gente precisa cumprir esse papel de fiscalização e de garantia, né, da qualidade do serviço. Agora, tem uma última questão, né? Nós precisamos compreender esse jogo para quando chegar na hora da eleição, nós não dar o voto em quem está defendendo ali, né, as privatizações de setores que são estratégicos para o nosso bem-estar. Não dá, entendeu? Se tá dando errado, vamos apostar num outro modelo, então. Já são aqui na cidade de Porto Alegre mais de 20 anos de gestões que defendem essa dinâmica de concessões à iniciativa privada, de privatizações. Acho que temos que apostar num outro modelo. Isso vale para o Rio Grande do Sul também, porque não dá, entendeu? Chega de um modelo que está fazendo mal, está prejudicando serviços que são básicos para a gente. Pô, educação, transporte, abastecimento de água, saneamento, infraestrutura urbana, isso aí é qualidade de vida, sabe? Se não estão fazendo direito, deem um lado, sabe? Não dá mais. Então, eu vejo esses 3 níveis. Assim. Primeiro, lutar contra a privatização. Segundo, fiscalizar. E terceiro, a gente apostar em construir um outro projeto aí. Porque esse aí já mostrou que deu errado. O senhor teria algum projeto em mente? Assim, eu pergunto porque
durante nossa conversa com o secretário Giuseppe, ele até perguntou, né? Eu fiz uma pergunta para ele e ele, eu rebato com outra. Qual que seria, então, alguém que é contrário a esse projeto? Se teria algum outro projeto que poderia sugerir ou algo melhor a contribuir com o projeto? Eu acho que a usina do gasômetro, ela pode ser um equipamento público administrado pelo poder público em parceria entre a Prefeitura de Porto Alegre, que hoje tem a gestão daquele espaço, e o governo federal, que é o proprietário do prédio da usina do gasômetro. Nós temos como ter disponibilização de recursos públicos que vêm para a cultura, para fazer o espaço funcionar, ter parcerias com produtoras de evento, com organizações da iniciativa privada que querem utilizar a usina, sim. O governo pode ser o mediador daquelas parcerias através de servidores públicos, né, através de profissionais com capacitação técnica para fazer isso. Então, a gestão pública, ela não é um bicho de 7 cabeças, Vitória, sabe? Hoje tem uma demonização muito grande da capacidade do público gerir um espaço qualquer, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, bem pelo contrário. Pode ser simples a gente estar fazendo aquilo ali. E ter a gestão pública não significa que não vai ter também gente do setor privado ali fazendo evento, muito pelo contrário. Isso pode acontecer. Vai ter que cumprir determinadas regras, né? Vai ter que, obviamente, estar prestando um serviço de acordo com uma diretriz, sabe? Agora, é possível que isso aconteça, por que não é? Que tanto complexidade que o secretário Germano, ou o secretário Giuseppe, né? Germano é o do Meio Ambiente e Urbanismo. O Giuseppe é o secretário de privatizações, né? De parceria. Eu prefiro chamar de secretário de privatizações, porque eles ali são defensores de entregar absolutamente tudo para a iniciativa privada, né? Então, que tanta complexidade que ele acha que tem de fazer a gestão pública da usina do gasômetro? Não tem. É simples. É só a gente querer ter uma estrutura da Prefeitura de Porto Alegre que vai lá e coordene a gestão do espaço e que possa fazer com que ele tenha eficiência técnica, qualidade, abertura para uma série de programas da nossa cidade, né? Seja do público ou do próprio privado, que possam passar ali por dentro, mas com a gestão, com o controle público, né? Para que possa ser um equipamento diferenciado, realmente. Né? Eu não vejo nenhuma complexidade nisso. E, deputado, então, para finalizar, que nós já estamos chegando, já nos encaminhando, né, para o final da entrevista, da conversa, o que o senhor espera para os próximos anos em questão cultural da usina do gasômetro? Muito pelo aquele debate que agora as pessoas estão trazendo à tona, de que Porto Alegre não tem mais lugares públicos para frequentar. E a prefeitura diz que sim, a usina do gasômetro vai sim continuar sendo um espaço público, um espaço para as pessoas continuarem continuar se encontrando, né? Enfim, tendo suas relações públicas e não vai ser privatizado. E o que o senhor espera agora? Qual a sua expectativa para esses próximos anos? Eu espero que a usina ela não seja entregue à iniciativa privada, que ela continue tendo essa gestão feita pela prefeitura, com o governo federal, que é o proprietário daquele espaço, que a gente tenha servidores da cultura da cidade de Porto Alegre que saibam administrar ela de maneira transparente, aberta, em diálogo com todos os segmentos culturais da nossa cidade, para que eles possam usufruir de um equipamento público que está num lugar estratégico, é o principal ponto turístico de Porto Alegre, um dos principais do Rio Grande do Sul, tem um potencial econômico gigantesco, pode receber eventos de porte regional, nacional, internacional, inclusive, e pode fazer tudo isso sendo um equipamento público. Não tem mistério na gestão daquele espaço. É óbvio que vai ter intervenções de setores ali, da iniciativa privada, que vão estar trabalhando na área de gastronomia, de produção de eventos, né, em áreas de suporte para o funcionamento da usina do gasômetro. Agora, a sua gestão ela não precisa estar no privado. Eu acredito que o setor público, para ele ter uma utilidade real, ele tem que saber gerir um ambiente como aquele com eficiência, com qualidade. E para isso a gente tem que sair do campo ideológico, sair de um campo assim, de uma preferência que responde a uma ideia, na verdade, não corresponde à prática, né? Porque os setores que estão sendo entregues à iniciativa privada não estão demonstrando que estão numa qualidade superior nesse momento. Então, nós temos que dar um passo adiante
dessa discussão ideológica e ir para a efetividade, para a garantia de serviços que realmente tenham qualidade para a população. E a usina pode ser um bom exemplo disso, até porque ela já foi. Eu vivi a usina do gasômetro nos anos 90 e no início dos anos 2000 como um equipamento público que era referência, que tinha qualidade, que recebia ali inúmeros eventos. Então, por que isso não pode acontecer novamente? Acho que pode e deve acontecer, e é isso que eu espero da usina do gasômetro nos próximos anos aqui em Porto Alegre. Deputado, gostaria de agradecer, né, a sua presença, a contribuição também para esse debate sobre o futuro da usina do gasômetro, porque lembrando que o Porto Alegre Oficial, o nosso podcast, é aberto sempre ao diálogo, a toda, enfim, posicionamento político, para sempre ouvir todos os lados e ser um espaço de diálogo e conversa. Isso aí. Agradeço, fico muito feliz que a gente tenha mais um espaço para poder promover discussões importantes para nossa cidade. Fico à disposição aí, estou honrado de ser um dos primeiros a vir aqui no podcast, né? E espero que a gente tenha mais oportunidades aí de fazer conversas como essa. Ah, que ótimo. Muito obrigada a você que nos acompanhou também. Lembrando que a gente está aqui nesse estúdio da SZ Working, que fica localizado na Rua dos Andradas, número 860, no Centro Histórico de Porto Alegre. E para essa conversa ficar ainda melhor, a gente está tomando um café também do Z Café, que é só melhor a conversa tomando esse café. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais do Porto Alegre Oficial. E até a próxima!